Boa noite a todos. Como meu irmão disse, meu nome é Roniel, da comunidade Coração Missionário. Estamos transmitindo esse grupo de oração pela rádio que nós temos em São José, uma rádio pela internet. Você acessa coraçãomissionário.com e várias pessoas do Brasil e fora do Brasil estão ouvindo esse grupo de oração nessa noite também. Então, eu quero assim convidar você a acreditar, não no homem, né? Ou na pessoa que conduz, ou na pessoa que prega, mas na palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite, ela vem para transformar, para operar. Não sei a maneira que você veio parar nesse grupo de oração, mas eu sei a maneira que você vai sair ungido, né? Transformado. Amém? Pega a sua palavra comigo se você trouxe. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Semana que vem você traz a sua Bíblia, traz a sua palavra também para você acompanhar, né? Lucas, capítulo 8, no versículo 40. Chique esse copo aqui, irmão. Tá melhorando o negócio aqui, irmão. Glória a Deus, irmão. Antigamente era de plástico, né? Glória a Deus. Eu gosto de copo de vidro, sabia, irmão? Eu gosto de copo de vidro. Vamos lá? Lucas capítulo 8, versículo 40. Acharam? Diz assim: à sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, que tinha uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos, tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhuma pudesse curar. Aproximou-se de Jesus por trás, tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou para ela: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus respondeu: alguém me tocou, porque eu percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ela ficou curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Você pode ir embora em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: não chores, a menina não morreu, mas ela dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que ela estava morta. Mas segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. É uma história forte essa aqui, bonita, né? Que fala na palavra de Deus de dois casos, duas histórias. Jesus, ele estava andando no meio do povo, e aonde Jesus estava tinha uma multidão. Sabe por que essa igreja está lotada? Sabe ou não? Porque Jesus está aqui. Amém? E quando Jesus, ele está num lugar, quando ele fica num lugar, a multidão o aperta. A palavra fala assim que a multidão seguia Jesus. E diz assim que Jairo era um chefe da sinagoga. Um chefe da sinagoga era um homem muito importante na época. Ele comandava a sinagoga. A sinagoga era como se fosse pequenas igrejas dos judeus, que não é igreja o nome, chamada de sinagoga, aonde eles pegavam uma coisa lá que não é a Bíblia, mas era um papiro, né, que tinha a escritura, como se fosse a Bíblia. E lá dentro eles liam.
Então, o chefe da sinagoga era aquele que comandava e guardava as escrituras. Era um homem importante, era um homem bem financeiramente também. E a Bíblia fala assim que Jairo, ele se jogou aos pés de Jesus, desesperado, e falou assim: dá para o senhor ir na minha casa, que a minha filha única de 12 anos está quase morrendo? Jesus olhou bem para Jairo. Jesus gostava de ir na casa dos outros, sabia? Jesus era cara de pau. Ele gostava de ir na casa dos outros, por isso que eu gosto de ir na casa dos outros também. Não me convida para ir na sua casa não, hein? Que eu vou. Jesus, ele ia na casa dos outros, e ele disse assim: eu vou, Jairo, pode ficar tranquilo. E daí ele pegou a multidão, Jairo, e falou: vamos na casa de Jairo. Quando eles começaram a ir na casa de Jairo, uma mulher, que não tinha nem nome na Bíblia, apenas fala a mulher do fluxo de sangue, ela cortou a fila de Jairo. Alguém já cortou a sua fila? Você já ficou bravo? Já discutiu com alguém por causa de cortar a fila? Você não vai falar na igreja aqui, que fica chato, né, irmão? Mas quando alguém corta a sua fila, você fica desesperado, não é verdade? Esse dia eu estava com a minha mãe, que ela queria comprar peixe no supermercado, e a mulher foi tentar cortar a fila. Minha mãe foi lá e falou para a mulher: você não vai cortar a fila não, hein? Minha mãe é brava. E eu fiquei dando risada. Quando alguém corta a sua fila, você não gosta. A mulher do fluxo de sangue, ela cortou a fila de Jairo. A Bíblia fala assim, que ela veio por trás de Jesus, rastejando, porque ela não podia vir de frente, porque ela era uma mulher que tinha fluxo de sangue, como se fosse uma menstruação frequente. Então ela vivia isolada da sociedade, ela não podia conversar com as pessoas, ela não podia ir numa sinagoga, ela não podia ir em lugar nenhum, ela não podia ir num mercado, ela tinha que ficar isolada. Então ela não podia ir pela frente, ela veio por trás e tocou no manto de Jesus. Se você pensa que Jairo estava desesperado, imagina essa mulher. Ela entrou, tocou em Jesus, mas só o manto. Aí Jesus para, a caminhada até a casa de Jairo, Jesus para e fala assim: quem foi que me tocou? Quando Jesus fala assim, quem foi que me tocou? Pedro para e fala assim: a multidão está te apertando, o senhor quer saber quem te tocou? Como é que funciona isso? Não tem como, não está vendo que todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando? Só que a diferença está aí. Pedro falou assim: todo mundo está te apertando, mas Jesus falou assim: mas alguém me tocou. Tem a diferença de se apertar e tocar, sabia? Tem diferença. Pedro falou assim: está todo mundo te apertando, mas Jesus falou: uma pessoa me tocou, porque saiu de mim uma força. A força do amor de Jesus Cristo saiu naquela hora e foi até a mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada pelo amor que Jesus teve por ela. Jesus sabia que aquela mulher viria ali, mas Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Imagina hoje no céu, Jesus virando para os anjos e falando assim: quem foi que me tocou lá na igreja do Carmo? Quem foi que me tocou lá em Jacareí? E talvez você se esconda da multidão, se esconda lá no final, nos últimos bancos, se esconda até na porta de fora da igreja, ou se esconda até aqui na frente e diga assim: não fui eu, porque você não pode demonstrar que você está desesperado. No fundo, nós não gostamos de demonstrar que nós estamos tristes ou desesperados, ou angustiados, ou até depressivos. Mas Jesus viu o desespero de duas pessoas, Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E Jesus falou: alguém me tocou. Irmão, Jesus nessa noite, Ele está vendo alguém aqui desesperado, Ele está vendo alguém aqui que está tocando nele. Você veio buscar a força do amor de Jesus. Por mais que você diga assim: eu só vim fazer uma visita porque a minha namorada ficou na minha cabeça, eu só vim fazer uma visita porque a minha esposa pediu para mim, eu vim fazer uma visita porque tanto falaram desse grupo, mas não era nem para mim ter vindo. Irmão, essa noite, entenda bem uma coisa, presta bastante atenção, você veio aqui para receber a força do amor de Deus na tua vida. Não importa se você vem há muito tempo ou se você veio pela primeira vez, todas as pessoas que vieram nessa noite sairão daqui curadas pelo amor de Jesus Cristo. Deus tem visto o teu sofrimento e o teu desespero. Só que você não pode apertar Jesus. Às vezes a gente aperta Jesus, encosta Ele na parede e fala assim: se o Senhor não me der isso, em uma semana eu largo tudo e paro de ir na igreja. Tem gente que tem a petulância de falar assim: ou o Senhor me arruma um namorado, ou eu não vou na igreja mais. Eu quero casar esse ano. Tem gente que aperta Jesus. Imagina Jesus procurando um namorado para você. Tem coisa que a gente fala
que eu acho que lá no céu os anjos dão risada. Tem gente que fala, se eu não conseguir comprar minha casa esse ano, a gente aperta Jesus, a gente dá uma intimada em Jesus. Só que Jesus procura pessoas que toquem nele. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Jesus perguntou, quem foi que me tocou? E ela se jogou na frente dele e disse assim, fui eu que toquei, porque quando eu toquei eu fui curada. Ela se entregou. O pessoal talvez olhou e falou assim, mas essa mulher não merecia a cura. Jairo estava na fila, ele é um homem importante, quem é essa mulher? Jesus falou assim, você vai em paz, minha filha, que você foi curada. Hoje Jesus vai falar para você, você vai em paz hoje. Você pode até ter entrado atribulado aqui, mas você vai sair daqui com a paz no coração, amém? Você vai sair daqui cheio do amor de Deus, amém? Fala amém com fé, irmão, amém? Imagina só Jesus falando assim, vai embora mulher, você está curada. Só que no meio dessa conversa, entra um funcionário de Jairo, um servo de Jairo, chega bem no ouvido dele e fala assim, a tua filha acaba de morrer, você não precisa incomodar mais o mestre. Só que Jesus tinha um ouvido missionário, ele ouviu o homem falando, você não incomode mais o mestre, que a sua filha acaba de morrer. Imagina só, como é que Jairo ficou? Ele deve ter cruzado o braço, olhado para a mulher do fluxo de sangue e falou, se você não tivesse atropelado o meu momento de cura, se você não tivesse cortado a minha fila, Jesus já tinha entrado na minha casa, tinha curado a minha filha, e eu estava bem na fita, mas agora você cortou a minha fila. Imagina só, acho que Jairo queria voar no pescoço da mulher. Só que Jesus ouviu o cara falando para Jairo e disse assim, Jairo, fica tranquilo, irmão. A coisa que deixa a gente às vezes mais irritado é quando você está nervoso, conta para pagar, desesperado, num dia tribulado, você conta para o seu amigo, ele fala para você assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Na hora você pensa, é porque não é com você que está falando isso, né? Mas quando a pessoa fala isso, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você fala, não é possível. Não é possível. Às vezes minha esposa fala para mim, não sei como é que você é tão tranquilo, mas vai dar tudo certo. Jesus falou para Jairo, vai dar tudo certo, Jairo, vamos para sua casa. Ele deve ter falado para Jairo, pode ir lá mandar um WhatsApp para sua esposa, que nós vamos jantar lá hoje, rapaz. Não tinha WhatsApp na época, mas nós vamos jantar hoje na sua casa. Imagina Jesus falando para a mulher do fluxo de sangue, porque quem era curado não desgrudava de Jesus. Irmão, tem pessoas nessa igreja que vieram pela primeira vez, ou pela segunda, ou estão frequentando esse cerco de Jericó. Você vai grudar em Jesus Cristo e nunca mais vai largar, irmão. Estou te falando, você não vai mais se separar de Jesus. A primeira vez que eu fui num grupo de oração foi assim, eu fui porque a minha namorada ficou na minha cabeça, e eu descobri que ela estava orando em línguas, eu falei, vou lá, para ver qual que é. Para que eu entrei na igreja, irmão? Jesus estava na porta me esperando, me selou, ainda me enviou para pregar o evangelho, faz 23 anos, irmão. Quando você se apaixona pelo mestre, você nunca mais deixa a casa dele, você é convidado para participar da casa do mestre. Essa é a casa do mestre, irmão. Você é convidado para fazer parte da família de Jesus Cristo. Talvez você tenha um vício, você tenha um pecado, você tenha uma tribulação e diga assim, mas eu não mereço. A mulher do fluxo de sangue também não merecia, mas Jesus operou, ele fez a cura, ele fez o milagre. Voltando na história de Jairo, Jesus entra na casa de Jairo, e eu acho, não está na Bíblia não, mas eu suspeito que a mulher do fluxo de sangue foi junto com Jesus para a casa de Jairo. Imagina o Jairo falando para Jesus, essa mulher eu não quero na minha casa, ela cortou a minha fila. Mas Jesus falando, Jairo, fica tranquilo, deixa a mulher chegar aí. Imagina Jesus chegando, e ele fala para a multidão que estava chorando, ninguém vai entrar, só eu, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Quando eles entraram, a menina estava morta. Jesus põe a mão na defunta. Um defunto é gelado, não é? Sem vida, sem respiração. Jesus pôs a mão nela e disse assim, menina, levanta. Fica de pé, irmão. Pode sentar de novo. Eu fico imaginando você falar para um defunto levantar. Não é desse jeito não, viu? Imagina você falando para um defunto, levanta. Tem gente que nem descruzou o braço aí. Tem gente que ficou pensando, será que já está na hora? Quando Jesus colocou a mão da defunta na menina, ela estava gelada, sem respiração, e Jesus falou assim, menina, levanta. A menina levantou. Imagina a cara de Jairo.
quando ele viu a menina de 12 anos morta, retornando à vida. A palavra fala assim: ela voltou à vida. Retornando à vida, ela voltou a viver, irmão. Aí foi quando Jesus falou assim: dá alguma coisa para ela comer. Jesus era fogo. Ele falou: dá alguma coisa para ela comer, porque ia sobrar para ele e para os discípulos também. Imagina a janta depois. Imagina a mulher do fluxo de sangue sentada na mesa, junto com Jairo. Imagina ela falando para Jairo: Jairo, falei para você, vai aí, ó, sobrou para todo mundo. Irmão, talvez você passe o ano, a semana, o mês pensando assim: o meu vizinho é abençoado, mas eu não sou. A minha irmã é abençoada, mas eu não sou. A minha prima é abençoada, mas eu não sou. Talvez você olhe e diga assim: alguém sempre corta a minha fila. Talvez você esteja desesperado como Jairo, ou escondida como a mulher do fluxo de sangue, e ninguém sabe o seu nome. Talvez você diga assim: eu venho aqui, mas ninguém me percebe, ninguém sabe onde eu estou, ninguém me deu a paz, ninguém veio falar comigo. Irmão, entenda bem uma coisa: Jesus Cristo está nessa igreja. Ele fechou o quarteirão da igreja do Carmo com os anjos dele. Ele vai tocar na tua vida, ele vai levantar a tua vida de uma vez por todas. Ele vai entrar na sua casa nessa noite. Eu não estou falando de algo que me falaram, mas de algo que aconteceu na minha vida e na minha casa. Jesus, ele olha para você. Jesus, ele ama você. Ele vai te levantar, ele vai te sustentar, ele vai te dar vitória. E o que ele promete, ele cumpre. Ele cumpre, irmão. Você gosta de ganhar presente? Sim ou não? Sim, todo mundo gosta de ganhar presente, né? Eu acho engraçado as mulheres que falam assim: não precisa me dar nada no dia dos namorados. Aí você não dá e dá no que dá, né? Todo mundo gosta de ganhar presente. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. A televisão, acho que era preta e branca na minha época, ainda pra você ver como eu era velho. Minha mãe não tinha ainda televisão colorida, só depois que meu irmão começou a trabalhar e deu para ela. E eu lembro como se fosse ontem. Eu assistindo televisão, apareceu a propaganda de um lanche. Era um X-salada, mais ou menos isso. Quando eu olhei na televisão, eu parecia aquele cachorrinho que vê o frango virar naquela maquininha. Eu falei: nossa, que bonito. Eu nunca tinha comido um X-salada na minha vida. Aí o meu irmão estava perto, meu irmão mais velho, e ele trabalhava numa lanchonete. Ele virou para mim e falou assim: fica tranquilo. Eu olhei para ele: tranquilo? Ele falou: é, amanhã eu vou te trazer um X-salada. Eu falei: verdade? Ele falou: verdade. E eu fiquei pensando, era tardezinha, eu fui dormir pensando no X-salada. Sonhei com o X-salada. Acordei no outro dia, não queria tomar muito café com leite porque ia ter o X-salada. Quando foi na hora do almoço, minha mãe falou: você comeu pouco. Eu pensava: tem que sobrar lugar na minha barriga para o X-salada. Verdade. Eu não lembro das coisas da minha infância, mas esse dia eu lembro. Aí eu lembro que quando foi dando a hora do meu irmão chegar, que era 6, 7 horas da noite, eu fiquei no portão esperando ele chegar, sentado. A gente não saía para a rua enquanto minha mãe não deixasse. Então eu ficava assim, entre o portão, a calçada, sentado. Quando eu vi o meu irmão lá na esquina da Vila Terezinha, com a sacolinha na mão, foi estar trazendo meu X-salada. Quando ele entrou em casa, eu sentei na mesa para comer. Ele disse assim: olha, esfriou porque eu vim a pé, tem que esquentar um pouquinho. Ele pôs no forno. Eu sentei na frente do forno, do fogão. Verdade. Eu lembro do queijo derretendo dentro do forno. Eu nunca mais esqueci daquela cena. Quando meu irmão me deu, porque ele trouxe um para mim, para as minhas irmãs também. Ele me deu, eu falei: é inteiro para mim, eu tenho que dividir, porque em casa tudo tinha que dividir, né? Ele falou assim: não, esse é todo seu. Eu lembro do gosto do X-salada. Eu lembro que era tão gostoso. Eu fui dormir feliz, eu me realizei. O meu irmão me prometeu e cumpriu e me deu. É um exemplo simples, mas quando alguém te promete e te cumpre, você nunca mais esquece. E é um X-salada que eu comi e depois sumiu da minha vida. Não era um brinquedo que eu guardei, só que aquilo marcou tanto a minha vida. Esses dias eu lembrei disso, que minha mãe me ligou para nós comer um X-salada na padaria. Eu nunca mais esqueci. E às vezes funciona assim com Deus.
Os homens te prometem e não cumprem, as pessoas te prometem e não cumprem, o seu marido promete e não cumpre, e você se decepciona. A mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Os médicos prometeram e não cumpriram. De repente, ela chega ali e se joga aos pés de Jesus. Jairo chega e fala assim: você pode ir na minha casa hoje? Desesperado, Jesus fala assim: hoje eu vou na sua casa e vou curar a sua filha. Mais o outro rapaz chegou e falou assim: olha, não incomodes mais o mestre, porque sua filha já morreu. Talvez o demônio esteja falando no seu ouvido: olha, não adianta você vir na igreja, não adianta você incomodar Jesus, não adianta, que você não vai ganhar, já deu tudo errado na tua vida, você já se separou, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo com o seu filho, você já teve uma doença, então não vai dar certo. É quando vem o inimigo, Satanás, se levanta e fala assim: olha, você não vai vencer, você não vai conseguir, não é o dia, não, esse ano não vai ser bom para você. Irmão, vim lá de São José aqui nessa noite, só para profetizar e dizer na tua vida, irmão, esse ano, esse dia, esse mês, hoje é um dia de vitória na tua vida. Venha rastejando, venha se jogando, não sei a maneira que você entrou nessa igreja, mas Deus vai te dar vitória, e Ele está tirando Satanás da tua casa, está tirando o vício da tua vida e da tua família, Ele está tirando o pecado da tua vida, Ele está entrando de uma vez por todas na tua casa e na tua vida, irmão. Hoje é dia de você se levantar e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e sair daqui dizendo assim: eu sou fruto daquele cerco de Jericó. Talvez você veio aqui pedindo uma bênção, ou você veio aqui pedindo algo, ou você veio aqui dizendo assim: olha, eu quero vir aqui pedir pelo meu filho, eu vim aqui pedir pelo meu casamento, eu vim aqui pedir uma cura, eu vim pedir isso. Você pode pedir o que você quiser, mas Jesus, Ele veio aqui para curar o seu coração, para sustentar a tua vida e para te dar um novo coração, um novo tempo. Você vai voltar à vida nessa noite, e você não vai ganhar só um x-salada gostoso, não. Você vai ganhar um novo coração, um tempo novo. E por mais que você olhe e diga assim: Roniel, mas você não conhece a minha vida, como é que você vai garantir isso para mim? Olha, irmão, vou te falar uma coisa. O meu pai era alcoólatra, e ele fazia macumba para a gente quando a gente era criança. E para minha mãe não ver as coisas erradas dele, ele fazia macumba em outra cidade. Um dia meu pai chegou em casa com um bonequinho assim, ó, cheio de sacolinha na cintura, um boneco de gesso, e colocou na cozinha. Eu lembro que o meu pai falou assim: ninguém mexe nesse boneco. E ele trouxe um maço de cigarro. Minha mãe perguntou: ninguém fuma aqui em casa, por que você trouxe um maço de cigarro? Porque o macumbeiro disse para ele assim: acende um cigarro toda noite e põe na boca do boneco que ele vai fumar. O boneco fumava a noite inteira. Eu e minhas irmãs tinham medo. A gente ficava olhando. Acordava no outro dia, o cigarro tinha sido fumado. Ele ficou ali muito tempo na minha casa. Era do demônio aquilo, era do inferno aquilo. Vou te falar uma coisa, talvez você olhe assim: nossa, Roniel, será que era isso mesmo? O demônio morava dentro da minha casa. Satanás morava dentro da minha casa. Quando eu aceitei Jesus, no dia 16 de fevereiro de 92, eu lembro que falaram para mim assim: leva Jesus para sua casa. Eu falei: será que cabe? Eu moro em 2 cômodos só. Eu peguei na mão de Jesus e levei ele para minha casa. Eu lembro que o meu pai estava se separando da minha mãe, e eu lembro que tinha um ar dentro da minha casa tão terrível, que quando eu entrava em casa eu começava a querer chorar. Não sei se aconteceu isso com você. Quando eu estava na rua eu era feliz, quando eu chegava em casa eu tinha um sentimento de morte. Tentei me matar, eu tinha um sentimento de tristeza, uma depressão. Eu dormia chorando, eu ia tomar banho, eu começava a chorar no banheiro. Eu não sabia o que era, mas no dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu recebi a palavra de vitória na minha vida, eu voltei para minha casa e falei: Jesus, entra comigo, irmão. Na minha casa tinha, logo na entrada assim, que negócio que vai no pé do cavalo, sabe? Ferradura, para dar sorte. Em casa tinha coisas de macumba, coisas assim para dar sorte. Meu pai trazia pé de coelho, trazia outras coisas para tentar a felicidade. Mas, irmão, quando Jesus entrou na minha casa, vou te dizer uma coisa, viu? A felicidade entrou junto, a alegria veio junto.
ainda faltava dinheiro, tinha problema, tinha dificuldades, mas irmão, a palavra de vitória entrou na minha casa. O que eu quero dizer para você e profetizar na tua vida, mesmo sem te conhecer, é que essa noite Deus preparou um tempo novo para a tua vida, é que essa noite Deus preparou um novo tempo na tua vida, na tua família, no teu casamento. Levante a tua cabeça, não pense assim, essa palavra não é para mim. Moça, rapaz, você que está escondido no meio da multidão, acredita, aquela mulher do fluxo de sangue, ela planejou, ela acordou e falou assim: um tal de Jesus vai passar, diz que ele cura. Ela teve que colocar roupa do pé à cabeça, ela sangrava sem parar, imagina quantos panos ela tinha no corpo. Ela falou assim: se eu for de frente o pessoal vai me chutar, eu vou por trás. Chutaram ela, bateram nela, ela veio por trás. Ela falou: preciso tocar só na ponta da orla do manto de Jesus. Irmão, se o demônio está tentando tirar os planos que Deus fez na tua vida, desde o dia do teu nascimento, se você sofre há 10 anos, 15 anos, se a tristeza habita na tua casa, irmão, eu profetizo, hoje é dia da tristeza sair da tua casa, da angústia sair da tua casa, hoje é dia da depressão sair da tua vida, pelo poder do sangue de Jesus, irmão, amém? Se você acreditar nessa palavra, quem está em casa e nos ouve, se acreditar nessa palavra, irmão, nós sairemos daqui fortificados, santificados, purificados. Tem uma passagem do Antigo Testamento que fala assim, que Deus falou para Moisés: fala para o pessoal, cada família pegar um cordeiro, vocês pegam o cordeiro, põe na mesa, corta no meio, pega o sangue e passa na porta, do lado de fora, porque Satanás, o inimigo, vai passar lá fora. Quando ele passar, ele vai ver o sangue e não vai entrar. Dito e feito, os egípcios morreram os primogênitos, mas dentro da casa do povo de Israel não entrou ninguém, porque tinha o sangue do cordeiro nas portas. Imagina só, eu fico imaginando as crianças falando para o pai: pai, o que Moisés falou? Ele mandou buscar um cordeiro. Imagina as crianças indo junto, falando assim: vamos lá pegar o cordeiro, e agora o que a gente faz? Pega o sangue, passa na porta, que o inimigo não vai entrar. Essa noite, levanta a tua mão direita comigo assim, ó, e deixa Jesus passar o sangue dele na palma da sua mão. E quando você chegar na sua casa, você põe a mão na sua porta e você profetiza: o sangue de Jesus está na minha casa, o demônio não vai entrar mais lá, e se ele estiver lá, ele vai sair pelo poder do sangue de Jesus. Se você crê hoje, o homem das mãos furadas, o homem chamado Jesus, está passando por aqui, colocando a mão sobre a palma da tua mão, e você vai sustentar a tua casa pelo poder do sangue de Jesus, amém? Pode abaixar a sua mão. E você que pensa assim: mas eu não oro em línguas, eu não conheço a Bíblia, eu vim de gaiato. Irmão, às vezes, não sei se você já fez isso, já tentou entrar num show e você não tinha convite? Eu já fiz isso. Já entrou de gaiato numa festa e você não conhecia ninguém? Eu já fiz isso. Uma vez eu fui no Rock in Rio sem dinheiro, de carona. Tem coisas que você faz no mundo que o diabo bate palma. E às vezes a gente fica escondido e dizendo assim: não é para mim essa noite. Olha, irmão, eu falo de todo o meu coração, essa noite foi feita para você. Eu vi as pessoas entrando na igreja, o pessoal tudo bem arrumado, tudo bonito. Eu fiquei lembrando, quando dava sábado à noite, 10h30, 11h, eu começava a me arrumar para ir para Gandaia, e minha mãe dizia assim: não vai hoje? Aí que eu ia mesmo, e minha mãe deitava no sofá e ficava me esperando, rezando para que eu pudesse não morrer no mundo. Eu vi as pessoas entrando na igreja, num sábado à noite, bem arrumadas, todo mundo, né, bonito. Eu fiquei pensando nisso. Você veio para a festa certa, você veio para o lugar certo, e você não é um penetra. Você vai ser salvo nessa noite, você vai ser resgatado nessa noite, tua vida vai voltar à vida nessa noite. Se você andava chorando pelas ruas, você vai voltar para sua casa feliz,
com alegria no coração, com um sorriso nos lábios. A palavra de vitória caiu aqui em nossas vidas nessa noite. Essa mulher do fluxo do sangue, ela deve ter abraçado o Jairo e fala assim: Jairo, tem para mim e para você. Desculpa ter cortado a fila, mas eu estava desesperado há 12 anos. Imagina Jairo falando: mas a minha filha estava quase morrendo. Mas Jesus deve ter entrado no meio dos dois e falado assim: olha, vocês foram salvos, irmão. Eu não sei se faz 12 anos, 18 anos, mas eu digo por mim, eu fiquei 18 anos na rua da amargura, chorando e sofrendo, desde a minha infância, desde o dia que eu nasci, até que eu encontrei Jesus. Então, irmão, não posso fazer propaganda enganosa para você, falando assim: vai dar tudo certo aí, pode ficar de boa, e não precisa fazer muita coisa. Não, irmão, uma coisa você vai ter que fazer: aceitar Jesus Cristo. E você pode olhar e dizer assim: Roniel, mas eu venho na igreja, mas o meu namorado não quer aceitar Jesus. Irmã, aceita Jesus você, e depois ele vai ser salvo por você. Mas eu não sei, eu venho aqui, as pessoas acham ruim. Irmão, seja bem-vindo à casa de Deus. Deus está nesse lugar. O que eu sinto aqui nessa noite, irmão, é um tempo novo de restituição, aonde você andará pelas ruas de Jacareí, ou a cidade onde você mora, ou o lugar onde você mora, e você vai passar um tempo novo de graça, de paz, de libertação. Sinta o poder de Jesus Cristo que está nessa igreja. Sinta a unção de Jesus Cristo que está nessa igreja, irmão. Ele está aqui. E quando eu acabei de comer o x-salada, irmão do céu, eu fui eternamente grato pelo meu irmão ter trazido um x-salada para mim. Eu sou eternamente grato à minha ex-namorada que me convidou para ir no grupo de oração. Você vai ser eternamente grato por ter vindo nesse grupo de oração nessa noite e ter sido salvo. E todos os seus problemas, todas as situações da sua vida serão confortadas pelo amor de Jesus Cristo que está aqui nessa noite. Se você crê nisso, diga amém. E eu digo mais, fica tranquilo. Jesus sabe da tua vida, sabe dos teus problemas. Ele te chama pelo nome, Ele sabe quem você é. Ele sabe até que você é chato, sabe até do jeito que você gosta de dormir, virado para o lado direito, né? Minha mulher não deixa eu pegar o travesseiro dela, você acredita? Tem cada coisa, cada um tem uma mania, cada um tem uma mania, cada um sabe fazer uma coisa, cada um tem um sistema. Eu sou mais nervoso, eu sou mais calmo. Entenda bem uma coisa, irmão. Vou te falar uma coisa que me falaram na primeira vez que eu fui na igreja: Deus ama você do jeito que você é. Quando eu vi isso, eu duvidei e dei risada. Falei: nem minha mãe gosta de mim do jeito que eu sou, nem minha namorada gosta de mim do jeito que eu sou. Mas falaram: fica tranquilo, Deus ama você do jeito que você é. Eu falei: não é possível. Com essa cara que todo mundo falava, cara de bravo. E eu falei assim: então eu vou aceitar. Ele me amou do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é. Mas eu fiz isso. Ele te ama. Sabe o que é amor? Ele te ama do jeito que você é. Não é do jeito que o seu marido te ama, nem do jeito que a sua esposa te ama. Ele te ama do jeito que você é. A gente fala assim: eu amo, mas eu amo demais o meu marido, mas eu queria que ele mudasse. Não é assim? Eu amo demais a minha esposa, mas ela precisava mudar isso. Quando a gente ama do jeito que a pessoa é, a gente não quer nada de mudança. A gente ama e pronto, acabou. Quando eu me casei com a minha esposa, passou uma semana, a gente foi viajar, voltou. Quando a gente voltou para casa, no primeiro dia ela fez macarrão, estava mais ou menos. No segundo dia ela fez arroz com alguma coisa, deu para comer. Deu no terceiro dia, quarto dia, quando deu uma semana não aguentei. Eu falei assim: você não vai fazer feijão? Ela falou assim, colocou a mão na mesa e falou assim: nós temos um problema. Eu falei: qual que é? Ela falou assim: eu não sei fazer feijão e eu tenho medo da panela de pressão. Na hora eu lembrei da mãe dela. Ela morava em Santa Branca. Falei: não dá para devolver, não tinha carro. Falei: sim, agora. Mas eu, com muito amor, disse assim: fica tranquila. Eu comia feijão todo dia na casa da minha mãe. Eu gosto de feijão. Eu fiquei 40 dias sem comer feijão na minha casa. Sabe o que é isso, irmão? É um sofrimento para quem gosta de feijão. Você dá risada porque não foi você.
Verdade. 40 dias sem comer feijão. Parecia Jesus no deserto. Passou 40 dias, ela criou coragem. Colocou o feijão na panela, segundo a regra que alguém deu para ela. Tampou a panela, ligou o fogo no fogo baixo, trancou a porta da cozinha e sentou na sala. Quando deu lá os seus 40 minutos, ela entrou, abriu a porta, desligou, fechou a porta e sentou na sala. Depois de uma hora e meia, quando a panela esfriou, ela foi lá abrir a panela. Você imagina como é que ficou aquele negócio, né? Mas depois, passado um tempo, né? Hoje a minha mulher sabe fazer feijão, e muito bom. Mas irmão, quando você ama, você fala assim, tudo bem, uma hora ela vai aprender. E aprendeu, hoje sabe fazer o feijão. Então por isso que eu falo para você, se você não casou ainda, pergunta antes para a mulher, você sabe fazer feijão? Pergunta, faz o teste. Se não, põe para aprender primeiro, senão você vai sofrer. Mas, irmão, isso é sério. Às vezes, a gente olha e diz assim, não, eu amo. Não, fica tranquilo, eu amo, do jeito que você é. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmão. Tem um homem que me amou do jeito que eu sou, que não pediu para mim tirar a sobrancelha daqui para melhorar minha cara. Ele não pediu para mim parar de fazer essa cara feia que eu tenho. Ele não pediu para mim ser diferente. Eu sou uma pessoa sincera. Ele não pediu para mim parar de ser sincero. Ele apenas me amou quando eu entrei na igreja. Ele me sustentou com o amor dele. Ele apenas olhou para mim e falou assim, eu amo você, pode entrar. Eu fui amado. Eu era um jovem revoltado, triste, depressivo. Eu fui amado. E quando eu fui amado ainda, uma mulher chegou em mim e disse assim, olha, Deus mandou falar que você vai pregar o evangelho. Aí eu dei mais risada. Eu falei, eu sou vergonhoso, medroso, tímido, eu não tenho coragem. Passou 2 anos, comecei a pregar. Faz 21 anos que eu prego o evangelho. Então não duvide do que Deus vai fazer na tua vida. Hoje você veio visitar, daqui um tempo você vai vir pregar, você vai vir conduzir, você vai vir cantar, você vai vir ministrar, interceder. Não duvide, irmão. Deus está levantando profetas em Jacareí, profetisas em Jacareí. Deus vai levantar homens e mulheres aqui que pisarão na cabeça de Satanás dia após dia, e você vai um dia cantar e dar glória a Deus e dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O seu pai vai vir nesse grupo de oração, a sua mãe vai vir nesse grupo de oração, a sua família virá nesse grupo de oração, e eles vão sentir o poder do sangue do Calvário, que você passou na porta da sua casa, nessa noite. Não esqueça, Deus passou sangue na tua mão, então vai, passe sangue na porta da sua casa, amém?